Você já viu um filmmaker com aquele setup monstruoso, todo rigado, cheio de acessórios, parece um Megazord gigantesco e parou para pensar mais ou menos assim: será que tudo isso realmente faz diferença? Hoje vamos falar sobre setups rigados. Quando que vale a pena investir e quando que ele é apenas um peso desnecessário. Mas já adianto que esse assunto ele gera bastante discussão, tá? Então já deixa o seu comentário aqui embaixo e me diz o que você acha sobre um setup cheio de acessórios. Realmente ele faz diferença? Quando a gente fala sobre setups rigados, a gente está falando daquelas câmeras preparadas com bateria externa, né, V-mount, matchbox, monitor externo, follow focus, aqueles acessórios, sabe, que a gente pode acoplar na nossa câmera, deixando ela cada vez maior. E mais um primeiro ponto que a gente pode levantar sobre esse assunto é realmente a funcionalidade. Bom, se você trabalha com comerciais, cinema, captações mais longas, eu acho que um setup completo, robusto, né, aquele setup irrigado, ele realmente pode te ajudar no fluxo do seu trabalho. Mas eu acho que um outro fator que ele é determinante na funcionalidade é dependendo do tipo de câmera que você usa. Por exemplo, eu utilizo uma Blackmagic Pocket 4K. Quem tem esse tipo de câmera sabe que ela precisa de um rig mínimo para que ela seja mais funcional, né? Por exemplo, usar um top handle com monitor externo, já que o monitor dela é um ponto muito fraco. Então a gente precisa realmente de um monitor maior, um monitor com mais nitidez, com mais brilho, na verdade, né? Para que a gente tenha um melhor monitoramento, consiga enquadrar melhor. Outra coisa também, a bateria interna dessa câmera, ela acaba que ela não aguenta, então a gente pode comparar facilmente ela com um Opala V8 com escape direto, por exemplo, de tanto que ela consome bateria. Então, utilizar uma fonte de bateria, por exemplo, uma V-mount ou uma NP, seria o ideal para que a gente não tenha imprevistos no meio de uma gravação, por exemplo. Mas só esses poucos acessórios, ela já deixa a câmera um pouco maior, né? Um pouco mais robusta, né? Bom, mas será que todo mundo precisa desse setup? Ou às vezes um setup mais simples ele acaba resolvendo a situação, atendendo o cliente? Bom, eu não vou ser hipócrita de falar que todo mundo precisa ter o setup rigado, usar a câmera toda montada, alguma coisa do tipo. Não, porque realmente, acho que 90% das situações, um setup simples, câmera, lente, bateria, resolve a situação e atende a necessidade do cliente. Mas vamos olhar para um outro lado. Vamos ir além da questão técnica, tá? Que a gente sabe que o setup simples atende. Mas vamos falar um pouco sobre algo que é um pouco mais subjetivo, mas que eu acho que impacta diretamente no seu valor de mercado. Bom, vamos fazer um exercício um pouco mais imaginário, mas tu tenta imaginar toda essa situação para construir essa referência mais visual para ti, né? Tu chegando num set de gravação com o teu equipamento irrigado, tá? Qual que é a percepção que o teu cliente tem disso? Eu acredito que um setup irrigado, ele vai além realmente da parte técnica, porque isso pode ajudar muito na questão do teu posicionamento. Quando você tem uma câmera irrigada, toda a tua estrutura de áudio, de iluminação, tudo completo, sabe? Aquele set montado, bonito e tal, com a tua câmera preparada também. Qual que é a primeira percepção que o teu cliente tem? É que ele contratou um profissional preparado. Então, ele já tem essa sensação, esse gatilho visual já traz essa confiança para ele. Outra coisa também é que ele entende que ele contratou um profissional que investe no seu próprio trabalho. Então ele vê que tu investe nos teus equipamentos, por exemplo, né? Um outro ponto que também pode ajudar muito, tá? É na questão da justificativa do teu preço. Como assim? Sabe aquele tipo de cliente que você fecha, só que tu sentiu que ele achou teu preço salgado, mas mesmo assim ele te deu um voto de confiança e fechou. Às vezes tu deu aquela negociada com ele, na verdade, ele pedindo desconto, tu conseguiu convencer ele que, cara, esse aqui é o meu preço mínimo, esse é o preço justo do trabalho e tudo mais, e ele foi lá e fechou contigo. Quando ele vê toda aquela estrutura, tu chega com uma câmera irrigada, por exemplo, que é o assunto que a gente tá falando no vídeo, né, a câmera irrigada, isso ajuda a justificar o preço. Porque inconscientemente ele entende que você é um profissional que investe no seu trabalho, você é um profissional que está preparado, então o preço que você cobrou seria um preço justo, entendeu? Bom, mas no final, será que tudo isso é só aparência ou será que o teu cliente realmente percebe tudo isso? Eu acredito, na minha opinião, que o cliente sim, ele percebe e que ele realmente ele vê todos esses pontos que eu levantei, tá? Bom, mas essa aqui é a minha opinião. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o que vocês acham também sobre isso. Comenta aqui embaixo para mim, levando tudo que eu falei aqui em consideração, óbvio, o que vocês acham? Um setup irrigado, ele realmente faz diferença ou ele é apenas um luxo desnecessário? Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Fechou? Falou, valeu!